Olá, gente, sejam muito bem-vindos aqui em mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo eu vou contar como que a minha filha de 3 anos saiu do grau moderado grave para o grau leve. Pra quem não conhece um pouquinho da nossa história, minha filha era autista moderado grave, né? Ela teve laudo logo no primeiro dia de consulta com a neuropediatra, que eu escolhi atender ela na época. E obviamente, claro, que eu fui procurar outras opiniões e todos deram laudo que a minha filha era sim autista. Take vendo ela que hoje causa muitas dúvidas, né? Porque realmente não parece que a Sophie ela é autista, porque ela já tem muitas características de uma criança típica. Mas eu reconheço que isso é fruto de muito trabalho, 2 anos aí fazendo terapias, um esforço muito grande da gente e com certeza muito mais da Sophie também. Mas hoje eu quero contar aqui um pouquinho como que foi todo esse processo, né? Para ela sair do grau moderado grave para o grau leve de autismo. E vou citar até algumas falas aqui que eu falei no nosso primeiro vídeo aqui no canal, que é como eu descobri que a minha filha era autista. Se você não viu, vai lá dar uma conferida e deixa seu comentário lá pra gente também. Obviamente que lá eu tava com muita vergonha por ser o primeiro vídeo aqui do nosso canal, mas eu espero que tenha dado para passar o recado que eu queria passar ali para vocês. Era contar a nossa história e como que foi todo esse trajeto aí até ter o nosso primeiro laudo da Sophie. Mas bora lá para o nosso vídeo de hoje. Eu sempre recebo muitas perguntas aqui se a Sophie faz isso, se a Sophie faz aquilo. Como que a Sophie é, obviamente que hoje ela não tem mais tantos sinais visíveis assim de autismo, mas eu quero começar um pouquinho aqui contar a nossa história, né? Se você é novo, se você não viu o nosso vídeo anterior, pode ficar tranquilo que eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês também. E se você não me conhece, eu sou a Jéssica do blog Menina Autista, mãe da Sophie de 3 anos, né? Logo ela vai completar aí 4 anos, a nossa pequena está crescendo. A Sophie sempre foi um bebezinho assim muito tranquilo até demais. Eu vou começar a contar aqui desde o dia da maternidade, né? A Sophie ela teve aquela preguicinha pra nascer, né? Tanto que meu parto foi induzido, porque eu acho que tava muito bom ali no meu forninho. E quando ela nasceu, ela tinha preguiça, gente. A Sophie ela não acordava pra mamar, né? Ela era aquele bebezinho assim muito preguiçoso. Tanto que as enfermeiras sempre estavam ali no nosso quarto, né? Pra tirar a roupinha dela pra ver se ela mamava. E a enfermeira falava, mãe, você tem que acordar de 3 em 3 horas esse bebê pra mamar. Só que, gente, eu fazia de tudo e a Sophie ela não acordava pra mamar de jeito nenhum. Ela pegava assim um pouquinho, mas logo já dormia novamente. Não tinha o que fazer pra ela acordar, gente. A gente mexia nela, tirava a roupa, sabe? Não tinha o que fazer, ela não acordava pra mamar. Era mais ali no tempo dela mesmo. O meu parto foi um pouquinho difícil. E eu lembro que eu me internei, era ali 7, 8 horas da manhã no hospital, né? Porque eu já tava de 41 semanas, já tinha completado a 41 semana e nada da Sophie querer nascer, eu não tinha dilatação. Então, meu parto teve que ser induzido. E ali por volta de 11 horas da noite a minha bolsa estourou e eu fiquei sofrendo até 7h24 da manhã, que foi o horário que ela nasceu. E realmente a Sophie ela era um bebê muito grande, tanto que ela nasceu com 52 centímetros e 3,6 kg de parto normal. No dia que ela nasceu com um cordão enrolado no pescoço, né, em forma de uma gravata. Ela passou por um sofrimento ali fetal, né, no momento do parto. Acredito que a maioria dos bebês que passam por esse parto, que é mais demorado, né, acaba sofrendo. E quando a Sophie nasceu, ela já nasceu toda mole, ela não chorou. Aquilo me causou um desespero tão grande, gente. Eu só queria saber se ela tava bem, porque no momento que ela nasceu, eles só tiraram ela e jogaram em cima de mim e já saíram correndo, pediram pro pai acompanhar, né, cortaram o cordão ali, correram com ela. E eu fiquei muito desesperada, eu fiquei assustada, porque ela nasceu mole, ela não reagia e com um cordão enrolado assim no pescoço. Então foi um susto muito grande, porque eu vi eles tirando o cordão dela, passando assim por cima pra tirar, né, aquela volta que tava no pescoço dela, e logo já correram com ela pra outra sala. E eles faziam aquele processo pra sugar, né, eles colocavam um caninho pelo nariz, sugavam pela boca, e hoje já não é mais assim, né, graças a Deus. E a Sophie nasceu com um pegar muito baixo, gente. Até peguei a carteirinha dela aqui pra vocês verem, ó. A pegar no primeiro minuto, eu acho que é assim que falo, não sei, tá? Mas tá escrito aqui, a pegar primeiro minuto 6 e depois de 5 minutos 9, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Dá pra ver. Então ela nasceu muito cansadinha ali. E foi passando o tempo, a Sophie foi crescendo, ela foi pra casa. Eu já percebi que a Sophie ela era uma criança muito esperta, gente, desde os primeiros dias de vida dela ali. Porém, né, depois que foram passando os tempos, eu comecei a notar algumas coisas diferentes, né? Eu via que a Sophie ela não era tão parecida assim com as outras crianças,
porque eu já tive contato com outras crianças e eu via que o desenvolvimento da Sophie estava muito diferente. E quando eu levei a Sophie pela primeira vez para a igreja, ela já tinha 3 meses. E eu percebia que ela se sentia muito incomodada de estar ali. E principalmente quando começava a tocar os instrumentos musicais ali da igreja, eu percebia que ela ficava muito nervosa, ela chorava, ela gritava tanto que eu tinha que ficar o culto inteiro do lado de fora da igreja. As irmãs ficavam super preocupadas, achando que ela tava com dor no ouvido. E sempre elas falavam que era dor no ouvido. Só que eu sabia que não era. Eu sabia que aquele choro que ela tinha, desesperador, não era um choro de dor, sabe? Eu sentia que não era um choro de dor. Era um choro de como se tivesse algo ali incomodando ela. Toda vez que eu saía pra fora, ela se acalmava. Então o problema tava ali dentro mesmo. Com 7 meses, a Sophie aprendeu a sentar. E quando eu cantava parabéns, ela batia palminha. Com 8 meses, a Sophie começou a dar tchauzinho e mandar beijo, gente. Se eu achar o vídeo, eu ponho aqui pra vocês verem a festa que a gente fazia quando ela conquistava uma coisa nova. Só que ao decorrer do tempo, eu percebia que a Sophie estava perdendo muitas habilidades que ela tinha. E dias que ela acordava assim, parecia que era outra criança. A Sophie não sabia mais dar tchau, a Sophie não sabia mais mandar beijinho. Então isso era coisas que me preocupavam muito, né? Eu ficava com aquela pulga atrás da orelha. Mas até aí eu já desconfiava um pouquinho de autismo só por pesquisar ali no Google, mas eu não tinha certeza, porque ela não tinha as outras características, né? Com 8 meses, a Sophie largou o meu peito, gente, do dia pra noite. A Sophie sempre mamou no peito, a gente começou a introdução alimentar, tudo certinho, ela continuou mamando no peito. Um dia eu precisei, no 24 horas, tomar uma injeção, porque a Sophie, ela era um bebê que ela só queria ficar comigo. Ela não aceitava ir com o pai, com a avó dela, não aceitava ir com quase ninguém. Por ela ser muito gordinha, isso acabou danificando as minhas costas, né? Acabou me trazendo várias dores aí. E tinha dias que eu realmente não aguentava de tanta dor. E eu tinha que ir pro 24 horas tomar uma injeção lá, que eu nem lembro o nome mais, gente. Só que eu lembro que podia tomar 2 por ano e teve ano que eu cheguei a tomar 3 injeções, né? Mas era a única coisa que aliviava ali a minha dor nas costas, porque realmente travava de eu não conseguir quase andar. Com 1 ano de idade, a Sophie teve uma seletividade alimentar muito, muito agressiva. Da criança que comia tudo, passou a ser aquela criança que não aceitava mais nada. A Sophie sempre comeu de tudo, fruta, legume, verdura, tudo ela comia, tudo que eu oferecia pra ela, ela comia, né? Mas ela comia realmente tudo que dava pra ela, né? Era até lindo de se ver uma criança comendo tanta coisa assim, mas depois que ela fez 1 ano, isso acabou, né? A Sophie, da criança que aceitava tudo, ela passou a ser aquela criança que não aceitava mais nada, ela não queria comer todas as coisinhas que ela comia, ela só aceitava arroz e banana, eram as únicas coisas que ela estava aceitando ali. E foram longos 3 meses, não era sempre que ela aceitava também, tinha dias que ela também não queria. E eu comecei a perceber que tava piorando, porque ao invés de eu manter o alimento ali, pelo menos no prato, pra ela ter o contato visual, eu comecei a falar, não, já que ela não quer, então não vou pôr nem no prato dela. E começou a piorar tanto, gente, tanto, que chegou uma época que ela não queria aceitar nem o mamazinho dela, né? Sempre mamou o mesmo formato de bico, então toda vez que eu precisava trocar mamadeira, eu sempre pegava com o mesmo formato do bico, porque eu sabia que ela não aceitava qualquer tipo de bico, então era sempre o mesmo bico da mamadeira e sempre a mesma chupeta. A Sophie engatinhou com 11 meses, né? E com 1 ano e 2 meses ela começou a dar os seus primeiros passos. E quando ela já tinha pegado a mãe ali de andar, eu percebi que ela começou a andar muito na ponta do pé, gente. Aí o meu sinal de alerta começou a se expandir e ligar todos os pontos, né? Tudo aquilo que ela fazia, eu comecei a ligar e ter quase certeza que ela era autista. E eu só precisava ir no neuro e pegar o diagnóstico, porque a Sophie tinha muito sinal de autismo. E eu morava em Curitiba na época, e lá o posto de saúde, eles fazem uma intervenção, né? A criança, quando tá com 1 ano e 6 meses, passa por uma consulta de rotina pra descartar o autismo. Eu fui numa consulta, gente, comecei a revirar todos os papéis que eu tinha aqui em casa, né? Eu já postei o vídeo aí pra vocês, mas eu achei aquele papel que a médica me deu no dia que a gente fez essa triagem, né? Tá escrito aqui, ó, lactente retorna após triagem de autismo com 18 meses. Isso já tinha sido a 2ª vez que eu fui, né? Daí aqui ela escreveu M7R com 9 falhas, daí colocou as falhas aqui. Se eu achar, eu vou tentar pôr aí pra vocês, porque provavelmente tem. E ela colocou aqui, encaminho e priorizo ao neuro, há 3 meses iniciou com seletividade alimentar, só come arroz e banana, ó. Então, acho que esse papel que foi o papel que ela me deu pra mim conseguir a consulta, né, com o neurologista, como eu citei pra vocês. Mas essa consulta, gente, ó, demorou 9 meses pra mim conseguir, porque era pelo postinho.
Mas essa triagem que eles fazem é muito bom, gente, porque pode sim descobrir o autismo precoce das crianças e começar uma intervenção quanto mais cedo, tem mais chance aí para a criança se desenvolver melhor. E quando ela disse nessa triagem que ia encaminhar a Sophie pro neurologista, eu tinha plano de saúde também na época, eu já corri marcar um neuro, gente, porque eu fiquei tão desesperada, eu queria tanto ter uma resposta logo para tudo que a Sophie fazia, né? Porque eu sei que ia trazer uma calma pro meu coração, eu ia aprender a lidar com ela do jeitinho que ela era. E isso também iria me ajudar, porque a Sophie daquele jeito eu sofria muito por não saber como ajudar realmente ela da maneira correta. Então marquei o neuro, eu lembro que foi em novembro de 2019, quando a Sophie teve o primeiro laudo. Ela escreveu assim, ó: a menor Sophie Vitória faz acompanhamento neuropediátrico por CID-F84. Autismo necessita de terapias específicas por tempo indeterminado e supervisão contínua de um responsável. Mas esse foi o primeiro laudo, a primeira neuro que a gente passou. Óbvio que eu passei em vários outros neuro, né, gente? Eu já perdi as contas, umas 4, 5. Pra mim realmente ter certeza, gente, ter calma, ter paz no meu coração, que realmente não tinha errado no laudo. Então eu procurei sim outras opiniões. E você não está errada de fazer isso, né? Isso foi uma coisa que me confortou muito, porque eu sabia que não era 4, 5 pessoas que iam errar o laudo. Depois disso daí eu comecei a aceitar melhor, né? Eu também passei por fase de negação, teve 7 dias ali depois que eu tive o primeiro laudo da Sophie, que eu fiquei muito triste, muito chateada. Eu não sabia como lidar com aquilo ali dentro de mim, né? Porque minha cabeça virou um turbilhão. Então eu tive esse processo também. É óbvio que eu escolhi levantar e ajudar a minha filha, né? E fazer o melhor pra ajudar ela, porque, gente, quando eu tive o primeiro laudo, eu tive que esperar ali algum tempinho, porque as clínicas não tinham vaga para atender a Sophie, então eu tive que me virar em casa. Eu sempre procurava atividades para o desenvolvimento infantil e ia tentando aplicar ali da maneira mais simples com a Sophie. Óbvio que a Sophie, ela não prestava atenção, né, gente? Então eu sempre procurava trazer, tipo, coisas que ela gostava na época, que era número, letra, né, o alfabeto era coisa que chamava a atenção dela, então eu sempre trazia essas coisas e fazia muita brincadeira com tinta, né, que é uma brincadeira muito sensorial. Você coloca ali um papelão, traz tinta, faz a criança desenhar com o dedo, você brinca junto. Então é uma atividade sensorial aí muito fácil, né, você não precisa ter muito dinheiro pra você começar a estimular o seu filho em casa. E a Sophie começou a fazer as terapias, né, ela fez um bom tempo, quase um ano lá em Curitiba. E eu me lembro que na época eu quis trocar o plano de saúde da Sophie, que na época era da Clinipan e hoje é da Unimed. Por quê, gente? Porque eu queria muito que ela fizesse em outra clínica, que eu ouvia muitas mães falar muito bem da clínica. Então eu queria que ela fosse para essa clínica, mas eu acredito que estava muito nos planos de Deus eu trocar de plano, porque eu vim para outra cidade, eu nem sabia, gente, foi uma coisa assim muito rápida. E nessa cidade, gente, tinha 2 clínicas que aceitavam plano de saúde, né? E a mais perto da minha casa só aceitava a Unimed. Então foi muito Deus ali me dando um direcionamento do que eu deveria fazer. E eu troquei o plano de saúde. E ela começou a fazer as terapias aqui em Santa Catarina. E no primeiro ano de terapia da Sophie, que foi o ano passado, a Sophie desenvolveu muito. Quando eu mudei pra Santa Catarina, eu precisei trocar todos os médicos que a Sophie passava, né? Porque ela tinha um plano de saúde, foi pra outro. E a doutora que atendia ela, né, a neuropediatra, ela não atendia a Unimed. Então eu pensei, né, já que eu vou pra outra cidade, por que não procurar um neuro lá, né, pra ficar mais fácil. Porém, eu fui num neuro aqui, gente, que ele queria dar remédio pra minha filha, assim, só por dar. Logo na primeira consulta, ele já queria tacar a medicação. Eu me lembro que eu saí de lá aterrorizada, porque ele começou a desmerecer tudo que a Sophie fazia, né? Todas as conquistas que ela tinha ali pra mim, era muito valioso. Então eu liguei um alerta ali, falei, gente, esse médico não quer realmente me ajudar, né? Ele só quer ali passar a medicação pra minha filha, tanto que ele passou logo na primeira consulta 0,5 ml, 2 vezes ao dia, era uma vez de manhã e uma vez à noite. Saí de lá chorando, né? Aterrorizada com aquele médico, decidi nunca mais pôr meu pé naquela clínica. Em casa chorei muito, né? Comecei a procurar outros neurologistas, comecei a ligar, né, procurar um monte de neuro para poder marcar uma consulta ali mais próxima possível. E eu encontrei o doutor da Sophie, né, que ele já atende a gente há mais de um ano e graças a Deus ele tem nos ajudado muito, ele conversou muito com a gente, né, quando a gente perguntou sobre a medicação, ele falou que não ia forçar a medicação, que isso tinha que partir da gente, de uma decisão da gente, né. E ali, gente, depois de quase 2 horas de conversa, eu senti muita confiança nele. Eu conversei com meu esposo e a gente decidiu, né, entrar com a medicação, porque a Sophie, ela era muito irritada, gente. Tinha vezes que eu não tinha vontade de sair pros lugares, porque a Sophie, ela me dava muito trabalho. Hoje vocês veem ela no vídeo, mas não sabe o tanto de trabalho que deu, né, pra gente sair assim, pra gente realmente aproveitar o momento, né, do dia a dia. Porque qualquer lugar que eu ia, a Sophie, ela sempre chorava, ou ela não queria ficar no lugar, ou ela queria ir embora.
Então, às vezes, eu chegava nos lugares, eu tinha que sair ali correndo, porque eu sabia que ia dar uma crise de choro nela. Então, várias vezes deu muitas crises na Sophie, tá? É uma coisa que eu também não mostraria aqui pra vocês, porque eu acho que não tem necessidade. Mas a Sophie já teve muitas crises logo quando a gente chegou aqui, a primeira vez que a gente foi no shopping, né? Quando a gente chegou aqui, a gente chegou quase sem nada, a gente veio até sem carro. A gente foi no shopping conhecer, né? Então, a gente foi de Uber. E tava correndo tudo normal, até gravei um vídeo pro Instagram lá, não tenho coragem de apagar, tá lá no meu Reels, onde eu tinha arrumado ela, tão bonitinha, sabe? Ela chegou no shopping, a Sophie, ela não tinha aquele medo, assim, sabe? Aquela noção do perigo, então ela sempre andava sem mão e a gente correndo atrás dela, né? Era uma loucura, gente, era uma loucura mesmo. Mas até aí tava tudo bem. Quando eu falei que a gente ia embora, gente, que a gente precisava ir embora, a Sophie já começou a se jogar no chão. Ela já começou, sabe? Ela começou a ter uma crise tão forte, gente, que eu não conseguia segurar ela. A Sophie, toda vez que ela entrava em crise, que ela chegava em ambiente novo, ela não aceitava, ela queria ir embora, ela começava a se jogar muito no chão. E de uma birra que seja, né, que começava por uma birra, ela ali virava uma crise e a Sophie ficava com tanta força, alguns pais não se identificam aqui. Mas ela ficava com tanta força que eu não conseguia segurar, e nem o meu marido, gente. Um homem não conseguia segurar uma criança. Só que ela ficava com muita força, ela fazia força, gente, dela chegar quase a desmaiar de tanta força que ela fazia. Então, nesse dia eu lembro que eu só consegui descer a escada rolante com ela, né? Coloquei um relato lá no meu Instagram sobre esse dia. Mas eu lembro que eu consegui descer a escada rolante, ali tinha 3 bancos assim, né? Tinha um assim e 2 assim. Consegui colocar ela ali no meio, fiquei de pé de um lado e meu esposo do outro. A gente não sabia o que fazer, porque era bem numa saída de estacionamento, então tinha muita gente indo pagar estacionamento e todo mundo olhando, tipo, nossa, não vão fazer nada. Só que eles não sabiam que ela era autista, então eu fiquei bem chateada nesse dia. Foi um dia que me marcou muito, porque eu realmente não sabia o que fazer, né? E nesse dia, gente, ela ficou pulando, ela se jogava no chão, ela... Nossa, gente, foi um dia assim que eu não sei descrever pra vocês. Eu soltei a Sophie no chão, porque se eu segurasse ia machucar ainda mais ela, né? Porque ela ia fazer força. Deus me livre, acontecer outra coisa pior ali. Ela se jogava, ela ficava pulando, gente, quase igual um cavalo. Sabe cavalo quando fica rinchando, sabe? Relinchando, não sei como que se diz. Mas ela ficava dessa forma, gente. Ela girava de um lado, se jogava. Nossa, foi horrível. E ela se desorganizava muito fácil. Então, quando ela começou a conseguir se organizar, né? Se acalmar ali, foi que eu consegui pegar ela no colo, gente. A gente na loucura tentando chamar o Uber. Eu não conseguia chamar o Uber de jeito nenhum. Acho que era pra gente passar realmente aquele momento ali. E quando o Uber chegou, gente, eu cheguei em casa, eu chorei tanto, porque, tipo, de um dia que era pra ser um dia bom, se transformou em um dia muito marcante pra nós 3, né? Não sei se a Sophie lembra ainda desse dia, provavelmente não, mas ficou muito marcado pra mim e pro meu esposo. E realmente, não tem como ajudar, gente. A Sophie, toda vez que ela tinha crise, ela não queria nem que olhasse pra ela, nem que ficasse perto dela. Então, tem criança que já gosta de ser acolhida, agora tem criança que já não gosta. E a Sophie, ela era aquela criança que não gostava de ser acolhida, então eu não podia nem chegar perto dela. Quanto mais eu chegava perto, mais irritada ela ficava. Então, toda vez que acontecia isso, eu tinha que esperar ela se acalmar pra mim poder realmente ajudar ela. E a gente conheceu o nosso novo neuro, que era em Curitiba. Primeira vez que a gente foi, a gente conversou. Na segunda vez, a gente decidiu entrar com a medicação pra ver se conseguia realmente ajudar a Sophie. Eu não queria dar medicação. Eu tive que pôr na minha cabeça que eu tinha que ajudar a minha filha de alguma forma. Então, a gente conversou ali, decidiu dar a medicação pra ela, né? Não sei se pode falar o nome da medicação aqui. Não sei se eu já falei em outros vídeos. Mas a medicação funcionou super bem pra gente, né? 3, 4 meses ali a gente já começou a ter resultado, né? A Sophie começou a ficar mais calma. A Sophie, ela nunca teve problema, assim, pra dormir, mas ela se mexia muito a noite toda. E eu comecei a perceber vários pontos positivos depois da medicação. Ela ficou mais calma, compreensiva. Antes eu não conseguia conversar com a Sophie, sabe? Toda vez que ela chorava era só o choro, e eu não conseguia conversar com ela. Ela tá bem mais compreensiva, então a gente consegue ter uma conversa bem legal, a gente consegue fazer troca. Então, se vocês veem ela assim hoje, imagine pra gente como é ver a Sophie assim, sabe? Eu sei que quando vocês veem ela sorrindo, eu gravo até alguns momentos que a Sophie, ela é uma criança muito assim, gente. Ela não gosta de ser surpreendida ou que dê parabéns pra ela. Então, às vezes eu falo alguma coisa, ela fala não, ela já fecha a cara, sabe? Mas é o jeitinho dela. E hoje a Sophie passa a cada 3 meses em consulta lá no neuro, né? Por causa dos ajustes da medicação. Hoje ela toma 0,1. Então é uma coisa muito pouco, assim, é até ruim de pegar com a seringa de tão pouco que é a medicação que ela toma. Mas trouxe um efeito, sim, muito grande pra gente, sabe? A gente teve vários pontos aí que conseguiu melhorar junto com a medicação e as terapias.
Só a medicação não vai fazer efeito, então tem que ser uma ligação aí de medicação com a terapia, né? Pra Sophie foi muito bom. Sei que tem muitos pais que é contra a medicação, profissionais que não acreditam, mas pra gente realmente foi muito bom. Respeito a opinião de cada um, espero que respeitem a minha também. E esse foi um pouquinho aí do que aconteceu, né? De como a Sophie saiu do moderado grave pro grau leve. Eu fico muito feliz quando alguém diz aqui que a Sophie não parece autista, né? Eu já disse no comecinho do vídeo que é um fruto de muito trabalho, tanto dos profissionais, quanto do neuro, quanto da gente, e muito mais da Sophie. E eu acredito muito nisso, que a Sophie, pra ela chegar onde ela chegou, ela precisou sim ter um pai e uma mãe que acreditasse muito nela, né? Porque gente pra desacreditar já tem demais, então você deve ser o primeiro a acreditar no potencial do seu filho, né? A elevar ele, a fazer a criança reconhecer que ela é sim diferente, mas ela também tem as suas qualidades. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Apesar de todas as dificuldades, acho que é possível sim uma criança autista, né? Quando chegar na vida adulta, ter uma vida assim independente, né? Mas isso tudo, gente, é gerado ali desde a infância. Então você precisa acreditar no seu filho, você precisa incentivar, né? Ajudar ele a ter a própria independência. Sophie, todos os dias a gente ensina ela a ter a própria independência. É claro que é sempre um passo de formiguinha, como eu já disse aqui pra vocês, né? A criança não vai conquistar nada do dia pra noite. Por isso que eu sou muito falha com data, gente, porque é tantos passos de formiguinhas que às vezes vai acontecendo tão naturalmente que eu nem lembro de marcar data. A hora que eu vejo, já fluiu tudo que precisava fluir. E eu espero muito que eu tenha conseguido explicar aqui pra vocês, né, como que a Sophie chegou no grau leve do autismo. É toda uma história, né, gente? Não tem como eu chegar e falar assim, ah, a Sophie largou de fazer isso, largou de fazer aquilo, para chegar no grau leve. Então, por trás de várias conquistas, existe sim uma história, né? Essa é a nossa história. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa história, da nossa trajetória aí para ter alcançado esse objetivo. Venho te fazer um convite, né? Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever no nosso canal. A gente tem muitos vídeos aí interessantes para vocês. A gente compartilha a nossa rotina, a gente fala sobre o autismo também, né? Eu relato um pouco sobre o autismo da Sophie. E eu gostaria muito que vocês acompanhassem toda a nossa trajetória também. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário de carinho aqui embaixo pra gente. Curta, compartilha com suas amigas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!